Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Fazer uma saudação especial ao secretário municipal de Educação, o Vinícius Graziotin de César, que desejar já convido a fazer parte da mesa, né, o secretário municipal de Educação, o Vinícius Graziotin de César, que solicitou espaço nessa casa para explanar sobre os questionamentos realizados pelos integrantes dos CPMs das escolas municipais, referente à reorganização do calendário escolar em razão da pandemia. Então, convido o Vinícius para fazer parte da mesa. Também eu quero, antes de passar a fala para o secretário da Educação, quero saudar o presidente do CPM da Escola Santa Cruz, o Clemente Valandro, que nos acompanha nessa noite. Obrigado pela presença. A Josemara Arcari Baldissera, presidente do CPM do Oscar Bertoldo. A Márcia Meneghel. Tem o pessoal aqui do Ângelo Chiele, a Rosane Martinelli, a Daniela Braido, Luísa Martinelli Carlesso, também nos acompanha a Luciana Calabria Mandelli, presidente do Conselho Escolar da Escola Santa Cruz, a Isis Perioli, Escola Santa Cruz, tem o Daniel Lopes, que nos acompanha também, e também nos acompanha a Alessandra Sabrina Tortelli, da Escola Santa Cruz. Então, obrigado pela presença de todos aí. Então, a pedido do secretário municipal de Educação, então, o Vinícius Graziotin de César, então eu passo desde já a palavra. Agradeço em nome da casa pela presença. Seja bem-vindo aí e tenho certeza que a tua presença aqui vai esclarecer muitas dúvidas que existem na comunidade. Então, a palavra está à disposição, né, ao Vinícius. Quiser ocupar a tribuna, pode ocupar também, fica à vontade. A casa é nossa. Com licença, aqui o distanciamento é melhor e a captação está boa. Então tá, agora ficou bom. Sim. Presidente, então, mais uma vez agradecer. É costumeiro dessa casa, sempre uma fidalguia para com a nossa secretaria. Então, todos os assuntos ganharam repercussões, né, num ano como esse, e a educação não seria diferente, né, com tantas dúvidas. Então, eu acredito que o papel desta casa é, sim, suscitar o debate. Então, mais uma vez, estender o cumprimento aos vereadores, vereadoras, né, o pessoal que está frequentando a casa, os nossos representantes aqui da educação, né, que também fazem o papel representando os pais, né, através dos CPMs e dos conselhos escolares nas nossas escolas, a imprensa, também os funcionários da casa e os nossos colaboradores. Eu pedi o espaço porque em algumas das reuniões que nós tivemos com as escolas, com CPMs e direções escolares, surgiram algumas dúvidas, né? E então eu me coloquei à disposição para que pudéssemos dirimi-las. Então, uma das sugestões foi de que, através da Comissão de Educação na Câmara, pudesse fazer alguns esclarecimentos. Então, eu pretendo não me alongar demais. Eu fiz um rápido briefing aqui do que nós tivemos em 2020 e de quais são as ações que a Secretaria está pensando para 2021. Então, eu faria uma apresentação rapidinha aqui e depois eu fico à disposição se tivermos algum questionamento. E também, presidente, eu queria deixar à disposição o e-mail da Secretaria, lá do gabinete, que é o seduca@farroupilha, depois eu posso passar para a assessoria sem problemas, para que quaisquer documentos que eu venha a mencionar aqui na fala ou que os vereadores e vereadoras tiverem interesse em acessar, a gente pode disponibilizar, só fazer a solicitação via e-mail, não precisamos de maiores trâmites, né? Eu posso encaminhar os arquivos. Não fiz impressões de relatórios e tudo mais, porque também por uma questão de otimização, também pela questão da saúde, né? A gente pode fazer os arquivos aí digitalmente
passarem a todos. Bom, rapidamente eu gostaria de dizer que, então, durante o ano de 2020, nós tivemos alguns desafios importantes. Logo no início da pandemia, nós tivemos, então, a aquisição dos EPIs para todas as equipes diretivas, porque, ao contrário do que muitas pessoas entendiam, as escolas estariam fechadas, né, não estariam atendendo. De fato, nós ficamos 33 dias letivos fechados para atendimento à comunidade, mas desde a primeira semana de abril, a escola já estava, através de uma lei federal, disponibilizando os kits de alimentação, porque a escola, além da escolarização, como os senhores sabem, também tem um papel importante na questão da composição nutricional das nossas crianças e também faz toda uma parte, né, digamos assim, não só da escolarização, mas também, de certa forma, de um cuidado. Então, todos aqueles encaminhamentos através dos programas que são intersetoriais, né, por exemplo, o programa do PIN, o programa do Bolsa Família, né, vereadora Glória, que a senhora sabe muito bem que tem essa interação saúde, educação, assistência. Então, todos esses programas, alguns deles, como eram atendimentos individualizados, eram atendimentos feitos com as famílias, as escolas continuavam fornecendo algumas informações. Então, a nossa primeira atividade, logo aí no início de abril, foi organizar a distribuição dos kits de alimentação através da lei, né? Depois nós tivemos também um rápido planejamento na infraestrutura das escolas para que a gente pudesse, então, que naquele momento nós imaginávamos que a parada seria de 30, no máximo 40 dias. Então nós desenvolvemos naquela época a plataforma, o Estuda em Casa, que hoje se configurou como uma ferramenta importante, vai ficar como um legado, como um banco de dados, onde nós teremos lá todos os planos de aula e também as atividades. Então, não só deste ano letivo, mas também dos próximos. Então, no ano próximo, agora 2021, poderá ser feito toda essa consulta, esse banco de atividades vai estar aí à disposição dos professores e das comunidades escolares. Então, nós fizemos uma aquisição de EPIs para os professores e diretores e funcionários começarem a trabalhar no dia 27, aí sim, já com a legislação, podendo validar as aulas presenciais. Tem muitos representantes aqui do Santa Cruz que sabem que foi uma das escolas que, mesmo não tendo, né, digamos assim, o arcabouço legal das atividades não presenciais vigente, já estava trabalhando e trabalhou muito ativamente. Então, as escolas, dentro das suas possibilidades, estavam trabalhando. Mas, dia 27 de maio, efetivamente, começamos a fazer as aulas não presenciais. E aí nós continuamos com aqueles, num primeiro momento, com aquelas 4 horas necessárias, e para recuperar aqueles 33 dias letivos que havíamos parado, nós começamos a inserir 1 hora diária na plataforma, porque aí então, lá no final de maio, início de junho, já era vislumbrado a possibilidade de talvez a parada se estender muito, como de fato aconteceu. Então nós realmente não tínhamos como utilizar sábados e domingos e feriados, porque não ia ter tempo hábil. Então nós tínhamos que trabalhar de uma forma não presencial, e foi isso que a gente fez. Então, a partir daí, a gente começou esse processo de validação do ano letivo. Nós, então, reorganizamos o calendário, antecipamos, né, o recesso de inverno. Nós fizemos também, esse documento eu tenho à disposição, se os senhores quiserem requerer depois, é um plano de ação pedagógica, ele foi enviado ao Conselho Municipal de Educação, esse plano é para o ano de 2020, onde diz lá todas as diretrizes que a Secretaria passa para as escolas sobre acompanhamento, avaliação, busca ativa, mapeamento das famílias, principalmente para que seja realizado, na nossa visão pedagógica, uma das coisas mais importantes na volta do ano seguinte, pedagogicamente falando, avaliações diagnósticas presenciais, né? Teremos outras ações, mas esta é uma das principais. Nós trabalhamos muito também com a formação, né? E aqui eu queria deixar registrado que, além da formação legal, que está então prevista em lei e que é obrigatória, nós fizemos muitas formações opcionais e foram oferecidas não só aos professores, mas aos funcionários das escolas também. Nós tivemos um foco, então, em formações com médicos, trabalhamos a questão da saúde mental, trabalhamos também questões pedagógicas. E quando a gente trabalhou as questões pedagógicas, o foco foi duplo, tanto nas ferramentas que nós deveríamos utilizar, como também nas metodologias. Porque a gente entende que uma aula boa, uma aula pedagogicamente efetiva, ela pode ser feita presencial e não presencial,
né? Porque às vezes se o professor não tiver com uma aula adequada, ele pode transmitir ela ao vivo no YouTube, pode fazer uma live no final lá do Super Bowl americano, que se a aula for ruim, digamos assim, ela não vai ser efetiva em nenhuma plataforma, seja presencial, seja não presencial. Então nós cuidamos desses dois aspectos. Tanto a ferramenta, o professor saber utilizar um programa, saber utilizar as ferramentas, as tecnologias, mas também trabalhar com metodologias ativas, sala de aula invertida, protagonismo do aluno, que são ferramentas que estão muito em voga nas publicações que versam acerca das questões pedagógicas de hoje. Nós trouxemos, então, também parcerias importantes, e aí com institutos renomados, né? Nós trabalhamos com o SESC, trabalhamos com o SENAC e também trabalhamos com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui do Campi Farroupilha. Então, foram várias formações nessas áreas. Então, o ano de 2020, basicamente, essas foram algumas das principais ações. Além, claro, de ações menores, mas que são paradigmas que nós pretendemos mudar, e eu aproveito a presença aqui dos representantes dos pais, de algumas questões de infraestrutura que eram suportadas por vocês, que eu acredito que a Secretaria, a partir de agora, vai começar a assumir para deixar vocês mais livres para outras situações. Por exemplo, nós conseguimos colocar para cada escola um celular com plano de voz e plano de dados, nós já encaminhamos um pedido de licitação para fazer os CPMs, para fazer o telefone, né, que hoje está no CNPJ do CPM, para que ele possa ser suportado pela Secretaria e o CPM não tem essa conta. Porque muitas escolas, como esse ano não teve atividades presenciais, elas não puderam fazer as tradicionais festas, arrecadação de fundos e acabaram, então, ficando um pouco prejudicadas. Mas isso são coisas que culturalmente vinham acontecendo e eu acredito que a pandemia deu uma chacoalhada nisso tudo e a gente vai mudar também. E, claro, o projeto fica aí de sugestão para as próximas administrações. A partir, finalizando o ano de 2020, entrando no ano de 2021, nós tivemos um decreto que, a princípio, no início, causou um pouco de dificuldade e talvez uma dúvida, que foi o seguinte: se colocou lá, segundo a Procuradoria do Município, a linguagem jurídica que o Estado estava utilizando era: enquanto perdurar o estado de pandemia no território do Rio Grande do Sul, estão suspensas as aulas presenciais nas instituições e assim seguia. Então, ele utilizou essa mesma nomenclatura e causou um certo espanto em alguns pais, pensando que, então, nós não voltaríamos no ano 2021. Como o decreto ele poderia ser revogado a qualquer momento, juridicamente ele estava bem explicado. Mas então o prefeito Pedroso pediu que o procurador Valdecir revesse essa linguagem para que não restasse nenhuma dúvida de que nós queremos e vamos retornar presencialmente em 2021. Se vamos retornar 100% ou se vamos retornar nessa modalidade de distanciamento que hoje está vigente, bom, isso as autoridades sanitárias, o Estado e o município vão regular. Mas nós vamos sim voltar presencialmente no ano 2021. A gente só fez o decreto para esse ano porque, né, diversas vezes eu já expliquei que a gente teria que dividir uma turma de 25 alunos em 3 grupos. Então, nós iríamos começar agora no dia 12 de novembro e aí teriam apenas uma semana de aula para cada um desses grupos e o próprio Estado está querendo voltar mais no sentido do cuidado e menos no valor pedagógico. Na nossa rede municipal, o entendimento era de que não teria eficácia pedagógica uma volta nesses moldes. Para 2021, então, algumas ações que já estão em andamento. A primeira delas é a reorganização da matriz curricular das escolas. O que acontece na escola? Nós temos uma matriz curricular, ou seja, as matérias que são obrigatórias e as que são da parte diversificada, que é aquela que a escola pode fazer pequenos ajustes de acordo com o seu PPP, Plano Político Pedagógico. Então, a escola nós não baixamos uma norma para todas as escolas, porque, como eu falei, cada escola tem a sua especificidade. Mas, via de regra, o que as escolas estão fazendo? E nós já estamos alterando. Essa semana já alteramos a segunda matriz curricular. E estamos só na segunda-feira, né? Nós fizemos o seguinte: para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, que é onde aquela prof fica o tempo inteiro com os alunos e sai apenas naquelas 6 horas da sua hora de atividade, e aí uma outra professora assume para fazer arte, educação física, hora do conto, essas horas estão sendo diminuídas para se fortalecer a parte da alfabetização e do raciocínio lógico-matemático até o 5º ano. Isso significa dizer, simplificando, do 6º ao 9º ano, vamos diminuir um período de arte, diminuir um período de inglês, que os meus colegas vão ficar bravos comigo, né, que é a minha formação, mas enfim, diminui-se esses períodos que são dessa parte diversificada e se aumenta
português e matemática. Inclusive, nas oficinas já existem no nosso sistema para validação. E por que eu digo isso no sistema? O sistema é aquele que interliga as secretarias das escolas com a Secretaria Municipal de Educação. Já existem hoje oficinas de matemática, ou seja, existe já reforço na rede municipal. Isso já vinha de antes da pandemia. Então, o que a gente vai fazer é, além da matemática, que já estava vigente, que foi um dos que a gente percebeu que era mais necessário, nós também implantamos agora o de linguagens, né, e também o de ciências humanas, que engloba principalmente a área de geografia e matemática, geografia e história, desculpa. Porque na geografia e na história, eu tenho meus colegas professores aqui, a gente pode muito bem também, através da leitura de textos, melhorar muito a escrita. E a geografia também trabalha muito com conceitos matemáticos, interpretação de gráficos, então são áreas que a gente pode fortalecer e não deixar com que o ano de 2020 derrube a qualidade da nossa educação e muito menos os nossos índices, que são muito bem digamos assim, divulgados já através do IDEB. Nós estamos, então, também reorganizando o calendário, a gente pretende puxar aí para o início de fevereiro, já encaminhamos também pedidos ao Departamento de Gestão, Recursos Humanos e a Finanças do município para ver a questão do pagamento das férias, para ver se dá para antecipar um pouquinho a saída de férias dos funcionários, em virtude de ser um ano eleitoral, final de exercício, talvez complique um pouco, mas a ideia é começar as aulas logo no início de fevereiro e já riscamos do calendário a questão do carnaval. Então, não vai ter feriadão de carnaval na rede municipal. Vai se trabalhar segunda, terça e quarta normalmente. Até porque é, digamos assim, prudente nós aproveitarmos o tempo quente do início do ano para que, se lá no inverno tiver alguma segunda onda, a gente possa estar um pouco mais adiantado. Nós estamos também encaminhando um processo seletivo simplificado. Todos os anos vem a esta casa um projeto pedindo 100 vagas para aqueles professores que entram em licença maternidade, licença saúde, alguma coisa nesse sentido, que não são aquela vaga real, né, daquele professor que se aposenta. Nós estamos, então, enviando nos próximos dias um pedido de 335. Então, de 100, nós vamos para 335. Aproveito para explicar para os vereadores e vereadoras que desses 335, 35 seriam para auxiliares de educação infantil, que são aqueles que vão trabalhar nas ampliações das creches, né? Nós temos a EMEI do Monte Pascoal, que vai abrir com 120 vagas para o ano que vem. Nós temos a ampliação da EMEI Industrial, com mais 90 vagas, e nós temos também a ampliação da EMEI Pio Décimo, com mais 100 vagas. Então, isso vai fazer com que as EMEIs tenham, né, que são aquelas 5, agora serão 6 escolas públicas, um grande aumento. E, ao contrário das vagas compradas nas conveniadas, nós precisamos das equipes para trabalhar aí. E também não vamos poder nomear todo mundo numa tacada só. Então, precisamos fazer um estudo de impacto, mas, inicialmente, os contratos emergenciais, porque a gente entende que a pandemia vai fazer com que muitas pessoas migrem também do serviço privado para o serviço público. E aproveito para dizer que no site da Prefeitura está disponível o link de inscrição para o pré de 4 e 5 anos e também para a etapa creche. Então, pode ser feito na secretaria, mas está disponível o link lá para acesso. Então, nós temos essa situação. Nos anos que a gente pedia 100 professores, então, por que nós estamos pedindo 200 a mais esse ano? Porque, segundo estudos do Departamento de Recursos Humanos, nós teríamos por volta de 30% dos professores, também em conversa com o presidente Diego do Sismuf, é mais ou menos esse levantamento que eles têm lá, são professores que podem vir a se afastar no ano que vem. Então, seria importante que a administração que assuma a partir do dia 2 de janeiro possa já estar com esse processo todo formatado, todo pronto, para apenas começar a chamar essas pessoas para trabalhar logo no início de fevereiro, porque a ideia é que ainda no final de janeiro as equipes diretivas já estejam reunidas nas escolas, fazendo a preparação do ano letivo. Nós também estamos organizando, então, todos os EPIs e insumos, né, porque foi uma leva para os professores e funcionários, agora nós já estamos também buscando, através aí de álcool gel, álcool sanitizante 70%, tapetes sanitizantes, dispensa de sabonete líquido, papel toalha, para que se não use toalha, enfim, todos aqueles protocolos que os senhores já conhecem. Nós vamos também instituir uma novidade agora, para o final do ano e início do ano letivo, que são formações tanto específicas para o início do ano letivo com os professores e funcionários, mas também que serão abertas à comunidade em geral. Porque a gente entende que nós precisamos atacar 3 frentes: protocolos de segurança,
retorno e o acolhimento, como será essa abordagem com os alunos, e também metodologias e ferramentas diagnósticas. Serão esses 3 grandes motes que nós daremos nessas formações. E para encerrando então essa parte do planejamento, nós pretendemos então abrir para a comunidade, por exemplo, num treinamento intitulado Normas de Conduta, Rotinas e Comportamentos de Enfrentamento ao Covid, para que toda a comunidade conheça, né? Então, o que vai acontecer quando eu chegar na escola? Porque não adianta eu treinar o professor, treinar o funcionário e o pai chega lá, mas o que eu ouvi no rádio, o que eu ouvi aqui, então nós vamos treinar todos os envolvidos nesse processo. E será um treinamento que vai abranger, então, a comunidade escolar também. Então, eu peço aqui aos representantes do CPM que, no momento oportuno, que será encaminhados os links, vai ser muito importante. É uma live, normalmente, né, porque os treinamentos são todos, não serão presenciais, até pelo número de pessoas que nós pretendemos abranger. Cada treinamento tem a capacidade de 10 mil acessos pelo link, e ele vai ficar disponível durante 30 dias numa plataforma livre, né, para que os pais, professores, comunidade escolar, a tia que busca a criança na escola, o vô que é responsável por retirar no final do dia, para que todos possam ter acesso. E depois, claro, vai ter aquelas formações que são mais específicas dependendo da situação. Ordenamento legal, aprendizagens essenciais, tecnologias da informação e comunicação, avaliação diagnóstica e também o plano de ação de 2021, que, a exemplo de 2020, também será remetido à apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Educação. Nós temos tido também uma conversa muito próxima com o Ministério Público, com a doutora Cláudia Fórmulo. Nós temos também trazido aí à luz alguns debates sobre a questão, né, dos direitos e deveres, mas principalmente vislumbrando uma outra situação que pode ter gerado um pouco de dúvida na comunidade. O Conselho Nacional de Educação aprovou que o ensino não presencial pode ser feito até o final de 2021. Talvez com o nosso decreto municipal e com essa aprovação do Conselho, as pessoas podem ter ficado confusas e imaginado que nós iríamos estender o não presencial até o final de 2021. Então, nós já corrigimos o decreto municipal, no sentido de dizer que não, é só até o final do ano, que em fevereiro a gente quer voltar. E por que é importante o Conselho Nacional chancelar essas aulas não presenciais? Porque no ano que vem, nós não daremos conta de todo o ano letivo do ano que vem e mais aulas presenciais, por exemplo, aos sábados e aos outros. Então, nós vamos precisar acompanhar alguns alunos presencialmente e também fazer aulas não presenciais. E para encerrar, um outro tema que também é muito recorrente nos debates é a situação: o ano tem validade ou não tem validade? Sim, o ano tem validade do ponto de vista legal. Mas aí nós entramos numa segunda discussão, né? Que é a questão, mas vai passar todo mundo ou vai reprovar todo mundo? Bom, o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Educação, está trabalhando com 2 nomenclaturas. Ou o aluno tem aptidão para ser aprovado, ou ele está em análise. Ele tem essas 2. Nós aqui no município criamos 3 novas nomenclaturas para viabilizar, encaminhamos, claro, isso está dentro do plano de ação pedagógica, que encaminhamos ao Conselho, tudo dentro da lei, para que nós pudéssemos não punir aquele aluno que não teve acesso, mas também não promover aquele que não fez por onde, não fez por merecer. Mas os pais que conseguiram dar suporte para as famílias, eu sou uma prova viva disso, porque tenho um casal de gêmeos que está no 1º ano do ensino fundamental em uma escola pública municipal, ou seja, na fase de alfabetização, e claro, por um privilégio que tenho, né? Tenho, né, a minha esposa que está lá acompanhando, estão trabalhando, e nós percebemos que os 2 estão alfabetizados. Então, essa é a maior vitória que uma família e a escola podem ter. Numa das fases mais críticas do desenvolvimento dos seus filhos, conseguir promovê-los a ponto de ficar num ano com apenas 80 horas presenciais, que foi o que a gente teve. Das 800, nós só tivemos 10%, né, professor Sandro, que é a carga horária normal. Então, presidente, isso mostra que a comunidade trabalhando junto com o poder público, as coisas acontecem. É claro que ficarão, né, lacunas a serem resolvidas. Por isso que o Conselho Nacional de Educação aprovou essa possibilidade de continuar com aulas não presenciais no ano que vem. E isso tudo vai fazer com que no ano que vem, aquelas famílias, como eu estava dizendo antes, que conseguiram dar um mínimo de suporte, que era aquele suporte que você já fazia normalmente.
O filho chegava em casa, você pedia como é que foi a aula, os temas, fez, não fez, deixa eu conferir aqui, tem bilhete na agenda, não tem. As famílias que conseguiram manter isso, claro que tiveram que empenhar muito mais esforços, mas conseguiram fazer com que os filhos se promovessem e, de certa forma, adquirissem o conhecimento mínimo necessário. Agora, no ano que vem, as famílias que, porventura, não tiveram essa mesma ventura, elas terão, sim, que utilizar do contraturno, utilizar de projetos, fazer lá as aulas não presenciais além das presenciais. Então, o caráter do serviço público, ele não é punitivo, ele é inclusivo, porém, ele é emancipatório. E em nenhum momento, como eu falei antes, a gente não pretende punir aquele aluno que não pôde fazer e muito menos promover aquele que não fez por onde a sua promoção. Presidente, a princípio, essa era a apresentação inicial. Eu fico à disposição se tiver algum questionamento e também reforço tanto as portas abertas da Secretaria Municipal de Educação e gabinete desse secretário para receber qualquer um dos senhores, senhoras, vereadores, população em geral, e também o canal por e-mail, né, da Secretaria Municipal de Educação, que qualquer um desses documentos ou alguma prestação de contas mais específica que essa casa requeira, será um prazer encaminhar. Primeiramente, quero agradecer ao Vinícius, né, Graziotin de César, pela bela explanação. Né, nós soubemos que foi um ano muito difícil, né, em todos os setores, e para a educação mais ainda. Né? Então, o Legislativo sabe, né, todos os vereadores sabem do empenho que tu tivesse aí nesse período aí. Então, não foi fácil, tanto para as direções dos colégios, para os pais, né, para os CPMs, então para toda a comunidade escolar. Então, foi um ano muito difícil, mas eu acho que dentro dessas condições que tu falou aí, ainda dá para a gente reverter e recuperar. Então, a palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora e doutora Eleonora Bueno. Boa noite à imprensa, a Damate, Zé Teodoro, todos que se encontram aqui, aos representantes das escolas. Muito obrigado pela presença dos senhores. A semana passada, secretário Vinícius, eu trouxe um documento que me foi entregue por um grupo de pessoas envolvidas justamente com essa preocupação, não tanto do ano que está passando, como do ano vindouro, no que se refere à questão educacional. É um documento que tem uma assinatura, tem assinatura de mais de 70 pessoas, e esse mesmo grupo me entregou alguns questionamentos, né, para que fosse feito ao senhor, já que elas não podem se expressar nesse momento. Alguns desses questionamentos o senhor já respondeu na sua explanação, então, para não ficar longo, eu vou pular e vou me deter em algumas que eu acho que são realmente importantes e eu acho que elas estão realmente preocupadas com isso. Então, por que o município não adotou uma plataforma única de ensino remoto, aulas online, a exemplo do que foi realizado pelo Estado e pela rede particular? No caso do Estado, foi adotada a plataforma Google Classroom gratuita. Por que não adotar a mesma para o município, havendo uma uniformização do ensino remoto? Eu vou fazer todas, fica mais fácil para o senhor responder. Tranquilo. Depois, no máximo, tu me lembra aos poucos. Tá. O senhor saberia me dizer qual é o percentual de alunos com acesso à internet e com condições de acompanhar uma aula online? E quantos necessitariam buscar material impresso, o kit pedagógico nas escolas? No caso de uma segunda onda da Covid, qual será a decisão em termos do município?
E tem uma outra pergunta, mas eu acho que já foi bem respondida, que é o que está sendo feito para preparar as escolas para o retorno do ensino, mas o senhor já respondeu e algumas outras também. Seriam essas, então, os principais questionamentos. Obrigado, vereadora Eleonora. Obrigada. Com a palavra, o secretário municipal de Educação, Vinícius de César. Obrigado, presidente. A primeira, então, doutora Eleonora, pode repetir só a primeira, por favor? É porque o município não adotou a plataforma única. Isso. Ela tem ligação com o que vem na pergunta seguinte, né? Qual é o percentual de acesso? Eu depois posso, esse é um dos documentos que eu posso disponibilizar também, que são as pesquisas que a gente fez. Bom, inicialmente, nós identificamos que a plataforma Estudo em Casa seria a ferramenta de trabalho que nós iríamos utilizar. Então, nós não quisemos, num primeiro momento, e existem diversas ferramentas à venda por aí, para comprar uma ferramenta. Nós desenvolvemos ela em casa. Então, isso é importante dizer. Depois, nós percebemos, através das pesquisas, de que nós tínhamos escolas que teriam 100% de acesso aos pais via WhatsApp, por exemplo. Outras escolas tinham 90% de acesso ao Google Forms. Então, o que aconteceu? O Estado, ele tem sim o ensino fundamental, mas via de regra ele trabalha com alunos do ensino médio que têm uma autonomia, né, digamos, maior do que nós. Nós temos uma característica muito importante para conversar. Quando se trabalha de educação infantil, e principalmente nos anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, nós temos o desenvolvimento da capacidade motora, principalmente da capacidade motora fina e das questões de lateralidade, espacialidade, que eles dificultam um acesso remoto, né? Por exemplo, não tem como, digamos, para mim mandar uma folha para casa ou alguma coisa que a criança pudesse produzir, manusear, eu teria que contar que aquela família pudesse imprimir, que pudesse fazer toda aquela parte. Então, nós tivemos uma pesquisa inicial, isso mudou depois, nós fizemos 2 pesquisas, porque no início da pandemia, nós tínhamos uma pesquisa de que 40% dos alunos teriam acesso remoto. Isso nos preocupou. Então, a partir daí, e eu posso depois compartilhar os dados com vocês, nós fizemos uma pesquisa muito mais assertiva, no sentido de saber se aquela família tem conexão, que tipo de conexão ela tem, que tipo de gadgets a gente fala, né? Se ela utiliza tablet, se ela utiliza o aparelho móvel, se ela utiliza o PC, se é um desktop ou um laptop, se ela tem impressora. A gente fez uma série de pesquisas nesse sentido. E o que a gente viu é que as realidades são completamente discrepantes dentro da rede. Enquanto escolas nós poderíamos utilizar 100% remoto, em outras nós tínhamos 98% presencial. Então, nós percebemos que uma ferramenta única, nesse momento, não era o ideal. A gente não descarta isso, talvez, para o próximo ano, já pensando nesta possível segunda onda. Mas aí eu vou precisar também da colaboração e do convencimento de algumas escolas que vão tender a utilizar a sua ferramenta preferida e não a ferramenta determinada pela secretaria. E, assim como o prefeito Pedroso nos cobrou, eu procuro fazer também uma gestão de conversa e de consenso com as equipes diretivas. Então, nós chamamos as equipes diretivas e conversamos, colocamos, olha, de acordo com a pesquisa que nós temos, vocês mesmos nos forneceram, são essas situações. Uma escola, nós temos escolas no município que só atuam até o 5º ano, tem escolas que atuam até o 9º, então nós tivemos que buscar, dentro dessa questão heterogênea, ferramentas diversas. Então, a princípio, doutora, foi por este viés. Faltou alguma coisa? Era isso? Não, no caso só da segunda onda. Da segunda onda, exato. Por isso que, então, assim, pensando numa segunda onda, a gente procura começar antes o ano letivo, para ter dias letivos de folga. Então, a antecipação do ano letivo, o corte de alguns pontos facultativos, como o carnaval, por exemplo, essa é uma outra ação. Nós também buscamos a manutenção da plataforma Estudo em Casa, e aí nós pensamos na possibilidade da disponibilização, sim, de uma ferramenta única para a aula online. Porque agora nós teríamos uma possibilidade diferente do que teve esse ano. Vamos separar as coisas, né? Nesse ano, todos nós fomos pegos de surpresa e algumas escolas garantiram o acesso das famílias via
determinadas ferramentas. No ano que vem, muito possivelmente, nós vamos ter o contato presencial e a ferramenta à distância ela será um complemento. Aí eu não vejo o problema de nós definirmos uma só. Mas nesse ano, a única alternativa era não presencial. E nós entendemos, num primeiro momento, em conversa com as equipes diretivas, que se nós taxássemos uma única exclusiva, nós poderíamos estar excluindo. E aí nós correríamos o risco de judicializações, de processos via defensoria, via MP. Também conversei com a doutora Cláudia sobre estas reflexões. Obrigado, Vinícius. Antes de passar a palavra ao vereador Fabiano Piccoli, quero fazer uma saudação especial ao Zé Teodoro, da Rádio Mira, que está nos acompanhando nesse momento. Temos o pessoal da Escola Municipal Ângelo Chiele, a Marceli Golim, a Lara Silvestrin, a Luara Silvestrin, e também nós temos a Claudiane da Silva, do CPM do Ângelo Chiele, e o José Antônio Brumelhaus. Obrigado pela presença. E agora com a palavra o vereador Fabiano André Piccoli. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a imprensa presente, as comunidades escolares, em especial a comunidade escolar da Escola Santa Cruz, a qual o meu filho faz parte, e ao secretário Vinícius, obrigado pela presença. Vini, duas questões. A primeira, nós entraremos daqui 21 dias, num período de transição, seja para uma continuidade de um projeto que está posto ou para um novo projeto. Como a Secretaria está se organizando para essa transição? Porque essa transição será de fundamental importância para a retomada lá em fevereiro, seja de forma presencial, semipresencial ou virtual. E a segunda pergunta é se a Secretaria, dentro do planejamento das atividades para o ano que vem, está contando com um reforço pedagógico, psicológico nas escolas para receber essas crianças e também, de alguma forma, atender aos pais, aos professores, porque nós vamos estar praticamente um ano sem escola. Vai ser um novo, se fala tanto no tal do novo normal, mas vai ser um novo diferente, porque eu vejo pelo meu filho em casa, é uma energia insaciável. Sim. É uma energia acumulada que, quando retornar à escola, nós não teremos problemas, mas teremos novos desafios nas relações entre as crianças, na relação entre professores e alunos e na relação também entre professores e pais. Porque não sei se nós não vamos desaprender a ser pai de um aluno na escola. Então, eu acredito ser muito importante ter no planejamento do ano que vem, a gente sabe que isso é custo, é orçamento, mas acredito que será necessário nós termos um reforço pedagógico, psicológico para toda a rede escolar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela presença. Obrigado, vereador Fabiano. Estou com a palavra o secretário Vinícius. Obrigado, presidente. Obrigado, Fabiano. Realmente são duas perguntas bem importantes. É inegável que dentro de poucos dias, aí, né, dia 16 de novembro, nós já saibamos pelo menos quem serão os novos ou as novas mandatárias do município. Nós temos na Secretaria de Educação uma característica que é o baixo número de CCs, né? Eu acho que eu sou um dos poucos que está lá. Mas fica aqui o nosso compromisso, né? A gente acredita que a transição ela vai ser muito bem conversada e muito bem trabalhada. Então, nós estamos trabalhando com duas situações. Primeiro, na questão desses treinamentos, nesse plano de ação e nos empenhos, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar muitas coisas alinhavadas para que possam ser decididas a partir aí do final de novembro, início de dezembro e principalmente nas os primeiros dias de janeiro, né? Então, a gente sabe que, por causa do ano que ele termina ali, tem ações que ou você termina ou ficam para o ano seguinte. Então, nós estamos tendo o cuidado de conversar muito bem com as equipes diretivas,
porque é importante dizer que nessa transição de governo, não vai haver uma transição, a princípio, nos diretores escolares, porque em que pese seja uma prerrogativa do prefeito poder até nomear, né? Mas em Farroupilha tem-se um histórico de respeitar aquela escolha, né, que é feita com a comunidade. Então, os diretores e as diretoras das nossas unidades escolares, todos estão, digamos assim, de consenso com as ações que nós estamos tomando. Então, eu acredito que essa é uma construção muito bem alicerçada e que ela vai conseguir perpassar o momento, até para dar uma certa tranquilidade para o governo que assumir, poder fazer algumas ações mais pontuais e saber que a educação está devidamente colocada. Então, e aí dentro desses treinamentos, algumas coisas que a gente já vai fazer nesse ano, justamente é com esse foco, Fabiano, de saúde mental e inteligência emocional. Então, nós já realizamos com as nossas equipes, e aí ele vai entrar dentro desse plano agora de extensão para a comunidade, né? Para os alunos e os pais, claro, de acordo com a faixa etária de cada um, para que nós possamos também preparar as famílias para esse retorno, porque é isso que a gente tem percebido, né? Nós temos tido uma carga de informação muito grande e lá na volta do ano letivo é toda essa energia acumulada, são muitos anseios, muitas inquietudes que vão estar latentes nesses, né? Não só nos coraçõezinhos deles, mas os nossos, dos pais e responsáveis também. Então nós precisamos estar muito bem seguros de como será a volta, porque isso foi uma coisa também que num primeiro momento não ficou muito claro para as famílias, né? O governo do estado liberou a volta às aulas. Sim, mas liberou desta e desta forma. E quando muitos pais entenderam a forma como seria essa volta, um posicionamento maciço, né, de não retornar naquele molde. Então a gente gostaria que pudéssemos voltar numa normalidade maior para ter essa amplitude. Então a saúde mental, a inteligência emocional serão muito fortes. Nós temos um programa dentro da Secretaria de Educação, que é o AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, e dentro desse AE nós estamos fortalecendo um departamento que já tem conta com 2 psicólogas, 35 horas, que vão trabalhar nas escolas que têm mais, digamos assim, demanda para essa área, e também a gente usa, né, digamos assim, isso em todos os municípios devem ser assim, né? A gente utiliza também o apoio muito dos projetos que são financiados via o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Então, os nossos impostos, né, como a gente de repente vai chegar no final do ano agora, começa a se preparar o imposto de renda, lembrar que no início do ano que vem dá para destinar um pouco, para quem faz a declaração completa, né, pessoa física, pode destinar até 6% do imposto devido até 31/12, e após esse período apenas 3%. Então, nós temos muitos projetos na área socioemocional também no Condica. E as escolas também estão se organizando no sentido de buscar, com a Secretaria de Educação, os seus planos de ação específico. E aí solicitando, bom, aqui na minha escola eu tenho uma característica assim na comunidade. Eu necessito de tal profissional 1 hora a mais ou 1 hora, eu preciso do professor que fique mais, eu preciso do orientador educacional. Então nós também estamos fazendo esses ajustes agora no final do ano para que o RH também já tenha noção e a gente possa fazer o cálculo de impacto. Porque o nosso secretário de Finanças, lá, o Galafassi, tem alertado muito sobre a questão da arrecadação, que a gente tem que aguardar porque ainda algumas coisas não se confirmaram. Então, nós estamos prudentes, mas fazendo um planejamento. E, com certeza, a nossa transição ela será extremamente aberta e ampla e pensando sempre no fim maior, que é o bem da educação do município de Farroupilha. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário Vinícius. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, passamos então às considerações finais. Secretário, pode ser? Pode. Quiser sentar também aqui. Aproveitar, já que eu estou aqui, eu já termino por aqui, até porque eu já utilizei quase 1 hora do tempo de vocês. Mas, mais uma vez, presidente, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu quero dizer que a participação dos pais aqui representados e das mães, né, ela foi muito importante esse ano. Nós percebemos o quão importante é cooperar. Nós temos realidades muito distintas no nosso município e o poder público, ele, quando pensa em educação, ele não pensa só do portão para dentro.
Então é por isso que em algumas instituições privadas, algumas ações foram tomadas que parece que estão mais à frente, mas eu tenho também uma filha que estuda numa escola privada aqui do município e eu tenho percebido também que algumas facilidades que o setor privado tem não tem refletido assim num ganho tão maior quanto o que tem acontecido com os meus filhos mais novos lá na escola pública municipal. Então, eu acho que nesse momento é muito mais o equilíbrio familiar, a sustentação que a comunidade pode dar para os seus partícipes e também digamos assim, do filtro que a escola consegue fazer do que a sua comunidade realmente necessita, quais são os seus anseios e o que é mais assertivo para ser oferecido. Então, foi esse o trabalho que a gente desenvolveu esse ano. Perdemos algumas coisas? Sim, perdemos, mas nós procuramos sempre o mais essencial, o que é mais o cerne da educação, seja ela desde a etapa do mais pequenininho até o desenvolvimento lá de quem porventura está indo já para o ensino médio. Então, senhor presidente, eu quero mais uma vez agradecer o convite, o espaço, né, a solicitação que eu tinha feito, agradecer as perguntas, doutora Eleonora, ao Fabiano, aos demais vereadores também pela atenção e reiterar, né, que esse é um espaço nobre, com registro qualificado da nossa fala, mas que também qualquer documento que os senhores solicitarem eu estou pronto para responder e também para recebê-los presencialmente com os devidos protocolos de saúde lá na Secretaria. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Em nome do Parlamento aqui, quero agradecer em nome de todos os vereadores, né, pela presença, né, e também parabenizar o secretário Vinícius, né, pelo trabalho desempenhado nesse período de pandemia, né? Então, a Secretaria da Educação, a educação na normalidade não é fácil comandar mais de 8 mil alunos no município de Farroupilha. E imagine com essa pressão que teve aí, então não é fácil administrar. Mas, em nome da casa, aí, agradecemos aí. E também nós queremos agradecer toda a comunidade escolar que está aqui presente. Então, também não é fácil para os pais, né, para os professores e toda a comunidade escolar, né, porque muitos alunos ligando, querendo voltar e não dá para voltar. E uma situação assim, muitas vezes, muito difícil, mas que tivemos que administrar. Então, obrigado aí pela presença e quando quiser explanar aí sobre a educação, fica à vontade, a casa está à disposição. Obrigado aí pela presença. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.